O peso dos sorrisos falsos. O homem que achava que tinha tudo. Renato Vilela completava 40 anos no mesmo restaurante onde, 20 anos antes, havia celebrado sua formatura em Direito. O Bistrô des Arts, no Leblon, era um daqueles lugares que fingiam ser franceses, mas cheiravam a dinheiro novo e a promessas não cumpridas. As paredes, cobertas por quadros abstratos que ninguém entendia, refletiam a luz amarelada dos lustres de cristal, presentes de clientes agradecidos por processos ganhos. Ele chegara cedo, como sempre. Renato era o tipo de homem que ajeitava a gravata no espelho do elevador, que respondia e-mails no banheiro e que mesmo depois de 3 uísques, ainda calculava mentalmente o custo-benefício de cada risada. Aos 40 tinha o que a maioria almejava, um escritório com vista para o mar, uma mulher que ainda usava seu sobrenome em redes sociais, embora muito não dividissem a mesma cama, e amigos que ao menos em teoria o admiravam. Parabéns, campeão! O primeiro a chegar foi Duda, seu sócio desde a faculdade, com uma garrafa de vinho que custava mais que o aluguel de um apartamento em Realengo. 40 anos, cara. A gente tá na flor da idade. Renato sorriu, mas notou como os olhos de Duda demoraram um segundo a mais no relógio de pulso, um Patek Philippe que ele mesmo havia dado de presente no ano anterior. Estranho, pensou. Ele nunca foi de reparar em detalhes. 2. O presentinho de aniversário. A festa seguia o script de sempre, brindes, piadas sobre a idade, mulheres mais jovens que circundavam os homens mais ricos. Até que Lívia, sua esposa, apareceu com um envelope prateado. Abrindo agora? Ela perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Renato rasgou o papel com os dedos, esperando um cheque ou um ingresso para algum lugar chique. Em vez disso, encontrou uma chave USB. O que é isso? Um presente diferente. Lívia tomou um gole de champanhe, os dedos tremendo levemente. Assiste depois. Sozinho. Ele guardou o objeto no bolso, desconfortável. O riso de Duda ecoou atrás dele, alto demais, falso demais. 3. A verdade em 4K. Em casa, depois de fingir que não estava bêbado para o motorista do Uber, Renato inseriu a USB no notebook. O arquivo se chamou Parabéns, Renato.mp4. As primeiras imagens mostravam ele mesmo, em ângulos que não reconhecia, saindo de um motel na Barra, beijando uma mulher no elevador do escritório, rindo enquanto assinava um contrato que arruinaria um antigo cliente. Mas, quando? Então vieram os áudios. Vozes que ele conhecia bem. Você acha que ele desconfia? Era a voz de Duda. Impossível. O Renato é cego para tudo que não seja dinheiro. Lívia, a gente tá fazendo isso há 2 anos, cara. Ele não sabe de nada. Marcos, seu melhor amigo desde a infância. Renato pausou o vídeo. O suor escorria por sua nuca. 2 anos. 2 anos em que todos, sabiam das suas traições, dos seus esquemas sujos, das vezes que ele trocara lealdade por lucro. E ninguém havia dito nada. Nem mesmo Lívia. Ele reabriu o vídeo. A última cena era um jantar, há 3 meses, no mesmo Bistrô des Arts. Todos estavam lá. Duda, Marcos, Lívia, até a secretária que ele achava que era apaixonada por ele. Riam, brindavam enquanto ele, bêbado, contava uma piada vulgar. Esse cara é um lixo, mas é nosso lixo, disse Duda, erguendo a taça. A câmera zoou no rosto de Lívia. Ela olhava para Renato com uma expressão que ele nunca havia notado antes. Não era ódio. Era pena. 4. O brinde final. No dia seguinte, Renato cancelou todos os compromissos. Foi ao banco, sacou todo o dinheiro que tinha em conta, cerca de 80 mil reais, e alugou um carro sem dizer para onde ia. Dirigiu até Paraty, um lugar que Lívia sempre quis conhecer, mas que ele adiou por falta de tempo. Chegou à noite, alugou um quarto simples numa pousada sem nome, e sentou-se na varanda com a garrafa de uísque que comprará no caminho. Não chorou, não gritou, só bebeu, olhando o mar escuro, enquanto as mensagens se acumulavam no celular. Duda. Cara, onde cê tá? Temos uma reunião às 10. Marcos, Renato, liga pra mim, porra. A Lívia tá preocupada. Lívia, não faz nada bobo. Por favor. Ele respondeu apenas a ela. Só agora entendi. Vocês não eram meus amigos. Eu é que não era amigo de ninguém. Apagou o celular. Na manhã seguinte, um pescador encontrou o carro abandonado na praia, as portas abertas, a chave na ignição. Dentro, uma carteira com documentos, o relógio Patek Philippe, quebrado, e a chave USB. 2 dias depois, o corpo de Renato Vilela foi encontrado boiando perto da Ilha do Mel. A perícia concluiu o afogamento. Não havia sinais de luta. No velório, Duda e Marcos choraram. Lívia não. Ela só segurou a mão da filha de 12 anos e sussurrou.
Agora a gente pode ser feliz. Epílogo. O peso do silêncio. Ninguém jamais soube o que aconteceu de verdade naquela noite. Se Renato pulou, se tropeçou, se o mar o levou enquanto ele ainda hesitava. Mas uma coisa era certa, ele morreu sozinho, como havia vivido os últimos 2 anos, rodeado de pessoas que o conheciam melhor do que ele mesmo, e que no fim, preferiram seu silêncio à sua redenção. Porque algumas verdades são como águas profundas, melhor não mexer nelas. Melhor deixar que afoguem quem se atreve a olhá-las de frente. Capítulo final. A sombra que ficou. 3 meses depois, a casa à beira do cais estava à venda. As paredes ainda guardavam o cheiro de sal e café queimado, mas os móveis haviam sumido, levados por mãos que não queriam deixar rastros. Só restava um quadro torto na parede da sala, uma pintura barata de um farol, presente de um antigo colega de Renato. Ninguém se importou em tirá-lo. Lívia e a menina se mudaram para Curitiba. Duda, depois de uma crise de pânico no meio de uma reunião, pediu demissão e sumiu por semanas, até reaparecer em Florianópolis, vendendo pulseiras de miçangas na praia. Marcos, o único que ainda frequentava o local, sentava-se no mesmo bar onde, anos antes, Renato lhe confessara o primeiro roubo. Agora ele bebia sozinho, olhando para o mar como se esperasse que as ondas devolvessem algo. Foi Marcos quem encontrou a chave USB. Ela estava dentro de um livro velho, O Estrangeiro, de Camus, esquecido na estante do banheiro. O objeto brilhava como um dente de metal entre as páginas amareladas. Hesitou antes de conectá-lo ao notebook. Sabia que algumas coisas, uma vez vistas, não podiam ser desfeitas. Os arquivos eram datados de meses atrás. O primeiro era um vídeo, Renato pálido com olheiras fundas, falando direto para a câmera. Se você está vendo isso, é porque eu não tive coragem de fazer diferente. Ou então porque alguém precisou me calar. Ele explicava com uma voz que tremia só nas pausas, sobre os desfalques na empresa. Não eram milhões como todos imaginavam, mas valores pequenos, sistemáticos, que somados destruíram carreiras e amizades. Falava dos chantageadores, não um, mas 3, cada um com um pedaço da verdade, como hienas disputando uma carcaça. Um deles era policial. Outro, irmão de um dos sócios. O terceiro, ironicamente, era o contador que deveria ter descoberto tudo. Eles não queriam dinheiro. Queriam me ver queimar. Porque odiar é mais fácil do que perdoar. O segundo arquivo era uma planilha, nomes, datas, transferências, provas. O terceiro, uma carta endereçada a Lívia, nunca enviada. Você sempre soube, não soube? Por isso nunca me olhou nos olhos depois que a menina nasceu. Não era medo de mim. Era nojo. E você tinha razão. Marcos fechou o notebook com um estalo. O suor escorria por suas costas. Naquela noite, ele queimou a chave USB no quintal, assistindo as chamas devorarem o plástico até virar uma poça preta. No dia seguinte, procurou Duda. Encontrou-o em um albergue magro, com as unhas roídas até sangrar. Você sabia? Perguntou Marcos, jogando uma pedra no mar. Duda não respondeu, mas seus dedos tremendo contaram tudo. Eles nunca mais falariam daquele assunto. Anos depois, a menina, agora uma adolescente de olhos demasiadamente sérios, encontraria uma caixa de sapatos no sótão da casa da avó. Dentro, além de fotos amareladas, havia um envelope com seu nome. Abriu com cuidado. Era um bilhete curto, escrito à mão. Às vezes, a gente carrega o peso dos outros sem saber. Não foi culpa sua. Nem minha. Mas um dia, quando você entender que o silêncio também é uma escolha, espero que escolha ser livre. Não havia assinatura. Ela guardou o papel no bolso, olhou pela janela e viu o mar, sempre o mar, engolindo tudo que ninguém teve coragem de dizer. A caixa e o peso das ondas. O bilhete queimava no bolso de Lívia como uma brasa esquecida. Ela o relia todas as noites, debruçada sobre a cama de ferro da casa da avó, enquanto o vento batia nas vidraças soltas. As palavras eram um enigma, uma confissão sem rosto. O silêncio também é uma escolha. Mas que escolha era aquela? E por que a culpa, mesmo negada, parecia grudada em suas costelas como musgo em pedra? Na manhã seguinte, enquanto a avó fritava peixes na cozinha, ela subiu de novo ao sótão. Desta vez, não foi a caixa que a chamou, mas o cheiro. Mofo, sal e algo mais, um perfume antigo, floral, quase imperceptível. Escondido atrás de um baú de madeira, encontrou um vestido azul desbotado, com manchas de ferrugem nas barras. Ao tocá-lo, um botão de madreperola caiu em sua palma, frio como uma lágrima seca. Esse era dela, sussurrou, sem saber bem de quem falava. No bolso do vestido, uma fotografia rasgada ao meio. Metade mostrava um rosto jovem, de sorriso torto e cicatriz no queixo.
A outra metade, um trecho de praia com uma sombra alongada que poderia ser de qualquer um, ou de ninguém. Lívia guardou tudo numa bolsa de pano e desceu as escadas devagar, como se carregasse dinamite. A avó de costas cantava uma música que ela nunca ouvirá. O mar leva, mas não devolve, minha filha. A voz era rouca, quebrada em notas que não combinavam. Vó, quem morava aqui antes de a senhora comprar a casa? Perguntou, fingindo desinteresse. A velha virou-se lentamente, as mãos ainda ensaboadas. Seus olhos, iguais aos de Lívia, só que opacos como água suja, e fixaram-se na bolsa. Ninguém, menina. Essa casa sempre foi nossa. Mas a mentira tinha gosto de algas podres. Naquela noite, Lívia sonhou com uma mulher correndo na praia, os pés afundando na areia molhada. Ela gritava algo, mas o vento levava as palavras. Só uma frase chegou inteira, como um murro no peito. Você prometeu que não ia contar. Acordou com o lençol encharcado de suor e o bilhete colado na testa. As letras antes nítidas, agora pareciam escritas com pressa, como se quem as traçara tivesse sido interrompido. Não foi culpa sua. Mas então por que a sensação de que algo tinha sido enterrado ali, e não era só memória? No dia seguinte foi até o cais onde Marcos, agora um homem de barba por fazer e olheiras fundas, consertava redes. Ele não a reconheceu de início. Quando reconheceu, seus dedos pararam no meio de um nó, e algo escuro passou por seu olhar. Você tá igual, mentiu ele. Você não, respondeu ela, apontando para a cicatriz nova em sua testa em forma de gancho. O que aconteceu? Marcos cuspiu no mar. A vida, Lívia. A porra da vida. Ela tirou o envelope do bolso. Não perguntou. Só esperou. Ele leu, riu sem graça, e depois seu rosto desabou como areia entre os dedos. Isso não era para você. Era para ela. Quem? O silêncio deles foi preenchido pelo barulho das ondas batendo nos pilares do cais. Então Marcos se inclinou, puxou uma faca de dentro da bota e cravou-a na madeira entre eles. A lâmina vibrou. A que pulou. A que não pulou. A que ficou olhando. Escolhe. Lívia sentiu o chão sumir. Não era uma história. Era 3. E ela estava no meio delas, como uma ilha entre correntes traidoras. Por que o bilhete tá comigo, então? Marcos olhou para o horizonte, onde o sol começava a afundar como um navio naufragado. Porque você é a única que ainda pode escolher, menina. As outras já viraram sal. O peso das escolhas. A faca ainda tremia na madeira quando Lívia sentiu o gosto de ferro na boca. Não era sangue. Era a memória de algo que nunca viveu, mas que agora latejava dentro dela como uma segunda pele. Sal, repetiu, e a palavra queimou mais do que o vento cortante do cais. Marcos não respondeu. Em vez disso, tirou do casaco um objeto embrulhado em pano encardido. Quando desdobrou, revelou uma pequena âncora de prata gasta pelo tempo com uma corrente partida. No gancho, pendurado como um pingente macabro, balançava um dente de leite. A primeira escolheu pular porque achou que o mar ia devolver o que o pai dela afundou. Ele girou a âncora entre os dedos, e a luz do entardecer fez o metal brilhar como uma cicatriz. A segunda ficou parada na beira porque acreditou que se esperasse bastante, a maré traria de volta a irmã que a maré levou. E a terceira, aqui sua voz rachou como se o próprio ar recusasse carregar aquelas palavras. A terceira só olhava para a água porque já tinha visto demais. Para ela, o fundo do oceano era mais familiar do que a própria cara no espelho. Lívia segurou o envelope com força, os dedos brancos de tão apertados. O papel estava úmido, suor, lágrimas ou orvalho que caía do céu como se o mundo chorasse por elas. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Marcos jogou a âncora no chão entre eles. O som foi surdo, como um corpo caindo em areia movediça. Você é a quarta? A que não estava no bilhete, mas estava no mapa. Ela não tinha visto nenhum mapa. Não até ele puxar do bolso interno do casaco um pedaço de papel amarelado, desenhado à mão, com linhas que mais pareciam veias do que rotas. No centro, um X marcava o cais onde estavam. E espalhados como feridas outros símbolos, uma flor secando, um relógio sem ponteiros, um pássaro com as asas quebradas. Cada uma delas deixou algo para trás, explicou, apontando para os desenhos. Uma deixou a voz, outra a sombra. A terceira, ele hesitou. A terceira deixou medo. E agora tá tudo aqui, nesse pedaço de madeira podre, esperando para ver em qual de vocês a maré vai morder primeiro. Lívia sentiu o coração bater tão forte que jurou que as ondas pararam para ouvir. E se eu não escolher? Marcos sorriu, mas não era alegria. Era a expressão de quem já sabe o final da história e mesmo assim não pode evitar. Então o mar escolhe por você. E acredite, ele sempre escolhe a pior parte. Um grito ecoou ao longe vindo das docas. Não era humano.
Era o som de uma corda se rompendo, de algo grande caindo na água. Os dois se viraram a tempo de ver a silhueta de um navio fantasma, ou que sobrou dele, emergir entre a névoa, as velas rasgadas como pele arrancada. E na proa, uma figura de pé, imóvel. Não era homem. Não era mulher. Era o que sobrava quando alguém escolhia errado. A respiração de Lívia queimava como sal em ferida aberta. O navio não deveria estar ali. Não naquela hora, não naquele lugar. Mas o mar nunca pedia permissão para devorar o que era seu. A madeira estalava como ossos secos e a figura na proa não se mexia, apesar das ondas que quebravam contra o casco apodrecido. Não havia olhos no que deveria ser um rosto, só uma cavidade escura que mesmo à distância parecia saber deles. Você viu? Marcos apertou o braço dela, unhas cravando-se na pele. Não era medo no toque, era urgência. Aquele não é o vento negro. É o que vem depois do vento negro. Lívia não queria entender, mas entendia. Porque 3 noites atrás, quando ela ainda acreditava que escolhas eram só palavras, tinha ouvido os pescadores murmurarem sobre o último que recusou o trato. Disseram que o mar não o afogou. Disseram que ele desapareceu em pedaços, e que os pedaços voltaram diferentes. A gente corre. Ela puxou o braço, mas Marcos não se moveu. Pra onde? Sua voz era um riso sem graça. Você acha que aquela coisa não sabe o cheiro do medo? Que não sente a gente tremendo aqui como isca? O grito veio de novo. Dessa vez mais perto. Não era mais corda, não era madeira. Era algo se arrastando pela areia, úmido e pesado, deixando um rastro que brilhava como óleo, mas não era óleo. Era sangue. Só que não cheirava a sangue. Cheirava a alguma coisa que nunca tinha sido viva. Marcos, a voz de Lívia falhou. Ela não queria olhá-lo nos olhos, porque se olhasse, ia ver a mesma coisa que ele, a certeza de que já era tarde. Mas quando finalmente ergueu o rosto não foi medo que encontrou. Era raiva. Uma raiva tão antiga que parecia ter nascido com ele, como uma cicatriz que nunca sarou. Eu não vou deixar ele levar você. Marcos soltou o braço dela e deu um passo à frente, as botas afundando na areia molhada. Não dessa vez. O que você tá fazendo? Lívia agarrou a camisa dele, mas ele se soltou com um movimento brusco. O que deveria ter feito há 10 anos. Tirou algo do bolso. Não era uma faca. Não era uma arma. Era um dente. Amarelecido, serrilhado com rachaduras que pareciam feitas por algo muito maior que uma boca humana. Marcos não. Cala a boca e corre. Ele jogou o dente na direção da figura na proa. Por um segundo nada aconteceu. Depois, o mar parou. As ondas congelaram no ar, gotas suspensas como cristais. Até o vento morreu. Só restava o cheiro, aquele cheiro de coisa que nunca foi viva, e o som de algo se descolando, como pele se soltando de um osso. A figura no navio abriu a boca. Não tinha língua. Não tinha dentes. Tinha buracos. E dos buracos, saiu um som que não era voz, não era grito. Era o eco de todas as escolhas erradas já feitas, todas as promessas quebradas, todos os corpos que o mar tinha devorado e cuspido de volta diferentes. Lívia não esperou mais. Ela correu, mas não para a cidade. Correu para a água. Porque se tinha uma coisa que ela sabia, uma coisa que o medo não podia apagar. Era que o mar não gosta de ser desafiado 2 vezes. E ela ia fazer isso agora. Continua. O sal da memória. Lívia não sentiu o frio quando a água a engoliu. Não havia espuma, não havia correnteza, apenas a sensação de ser puxada para baixo por mãos que não existiam, mas que conheciam cada cicatriz em seu corpo. O mar não a afogava. Ele a reconhecia. Lá embaixo, onde a luz se desfiava em fios verdes, algo a esperava. Não era um navio. Não era um monstro. Era uma porta. Feita de ossos de baleia entrelaçados com dobradiças de conchas que ainda sangravam água salgada. Na madeira podre, gravuras mostravam rostos que Lívia conhecia, mas não dos vivos. Eram os que o mar tinha levado antes. O pescador que mentiu sobre o peso do peixe, a criança que roubou um espelho de prata, a mulher que enterrou o marido na areia para fingir que ele nunca existira. Todos ali, esculpidos em ângulos de culpa. A porta rangeu sozinha. Dentro não havia escuridão. Havia silêncio branco, como um momento antes de um grito. E no centro desse vazio, uma figura agachada costurando algo com linha de algas e agulha de espinho. Você veio. Não era uma pergunta. A voz saía de todos os lados, como se as paredes fossem gargantas. As outras correram para a terra. Você correu para mim. Lívia engoliu o gosto de ferro na boca. Eu não tenho medo de você. A figura riu, e o som foi o barulho de ondas batendo em costelas. Claro que tem. Só não tem medo de si mesma. Ela se virou. Não era homem, não era mulher. Era o que sobrava quando a carne esquecia o formato.
Seu rosto era uma máscara de sal cristalizado, com buracos onde deveriam estar os olhos. Nas mãos, seguria um manto feito de pele humana, costurado com fios de cabelo, bordado com os últimos pensamentos das vítimas. Eu deveria ter voltado. Ninguém vai me procurar, o mar é mais honesto que eu. Este é o seu, disse a criatura, estendendo o tecido. Todos que desafiam as águas ganham um. Alguns o usam. Outros. Um dedo ossudo apontou para as gravuras na porta. Preferem se afogar nele. Lívia tocou o manto. Era quente. Respirava. E quando ela o segurou contra o peito, viu flashes. A primeira vez que traíra a irmã, aos 7 anos, escondendo a boneca de porcelana no poço. O beijo roubado do noivo de outra na noite em que a lua estava vermelha como uma ferida. O dia em que empurrou o velho cego para dentro da maré, só para ver se ele gritaria. Você acha que é diferente, sussurrou a criatura. Mas o mar não julga. Ele só lembra. Lívia sentiu o peso das memórias costuradas no tecido. Não eram só suas. Eram de todos que já tinham usado aquele manto antes dela. E de repente entendeu. Aquele não era um castigo. Era um convite. O que você quer de mim? Perguntou, os dedos tremendo não de medo, mas de uma fome antiga. A criatura sorriu, e seus buracos se encheram de água preta. Que você vista um manto. E que você colete o que é nosso. Lá fora, no mundo de cima, o navio de ossos começou a se mover novamente. As ondas voltaram a quebrar, mas agora carregavam algo a mais, dentes. E na praia, as pessoas que Lívia amava, aqueles que ela jurara proteger, começaram a sonhar com o mar. Sonharam com uma mulher de cabelos molhados, sorrindo, enquanto a água subia, subia, subia. O último fio. Lívia vestiu o manto. Não foi como afundar, foi como despertar. As costuras das memórias se abriram em sua pele, e ela entrou nelas como quem volta para casa. Viu a primeira tecelã, uma mulher com mãos de coral, que havia bordado o primeiro lamento no tecido com seus próprios ossos. Viu o homem que afogara o próprio irmão por ciúme e agora carregava seu peso como pérolas na garganta. Viu a criança que o mar devolvera à praia com conchas nos olhos, ainda cantando uma canção que ninguém mais lembrava. E então ela entendeu, o mar não queria vingança. Queria testemunhas. Quando voltou à superfície, o navio de ossos já estava na costa. As pessoas que amava acordaram gritando, a água nos pulmões, os sonhos colados à pele como algas. Mas Lívia não o salvou. Em vez disso, estendeu a mão e deixou que o manto os envolvesse também. Vocês não precisam se afogar, sussurrou. Só precisam lembrar. Um a um, eles mergulharam de volta nos próprios sonhos. E quando emergiram, não eram mais os mesmos. Os pescadores agora sabiam o nome de cada peixe que já mataram. As crianças brincavam com conchas que sussurravam histórias de naufrágios. E a velha do farol que nunca chorara tinha lágrimas salgadas escorrendo pelo rosto, porque finalmente se lembrava por que havia parado. O mar recuou. Não por piedade, mas por justiça. Na manhã seguinte, a praia estava coberta de mantos vazios. E no horizonte, onde o navio de ossos deveria estar, só havia um reflexo. O de Lívia sorrindo, com os cabelos ainda molhados e as mãos cheias de fios soltos. Ela começou a tecer. Não para o mar. Com o mar.